Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu desejo que sim. Obrigada, Jesus, por mais um dia, por mais uma manhã. Obrigada, meu Deus, pelo dia que desperta a nossa vida, por estarmos aqui mais um dia. Bom dia, Joselma. A paz do Senhor Jesus. Sejam sempre bem-vindas. Bom dia, Ivone. A paz do Senhor. Eu desejo que todos estejam bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Para que nós possamos viver mais esse dia na presença do Pai, em nome de Jesus. Bom dia, Damiana, a paz do Senhor. Louvado seja o Senhor. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos desperta, que o Senhor nos une, né? Mais um dia que o Senhor une o nosso coração na presença dEle. Amém? Hoje nós vamos estudar o capítulo 14. Mentira. 14 não, eu já quero adiantar o 13. Estou olhando o 14 sobre o que é. É o 13, não é o 14 não. Vai falar sobre o amor. Vamos orar? Enquanto nós oramos, outras pessoas vão chegando. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu agradeço ao Senhor por mais uma manhã, na sua santa e gloriosa presença. Eu entro nas cortes celestiais, meu Pai, me apresento ao Senhor. Me rendo aos seus pés e consagro minha vida a Ti, Pai. Consagro esse ministério ao Senhor. Apresento ao Senhor cada uma das suas filhas, Pai, que estão aqui, com o coração disposto a estar na presença do Senhor mais um dia, com o coração disponível, Senhor, a Te ouvir, a buscar um crescimento espiritual, posicionamento. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor. Agradeço e apresento ao Senhor a vida delas, a vida das que vão chegar e as que assistirão depois. Que todos, Pai, possam receber a sua visita, sentir a sua presença e perceber o quanto são amados pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, guia-nos pelos caminhos certos, como um farol a iluminar uma estrada à noite. Assim nós queremos ser guiados pelo Senhor. Que o Seu Espírito Santo possa nos conduzir exatamente pelos caminhos aonde precisamos andar. A Tua palavra diz, Senhor, que passaremos por caminhos difíceis, mas com Jesus nós somos vencedores. E nós tomamos posse dessa palavra. Sabemos que quando estamos cheios da Tua paz, todo o caminho é mais fácil. Não significa que não será difícil. Nós entendemos. É que diante das dificuldades nós passaremos com menos dor. Menos dor, com os olhos mais espertos. A nossa mente estará mais conectada com o Senhor. E é assim que nós queremos viver, Pai, na Tua presença. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E nessa manhã, nós Te pedimos que o Senhor se revele para cada uma de nós, através da verdade da Tua palavra revelada nessa manhã. Eu repreendo em nome de Jesus toda mente distraída, todo espírito de distração, todo coração endurecido, eu rejeito, eu repreendo em nome de Jesus. Eu selo os seus olhos e os seus ouvidos
com o sangue precioso de Cristo. E declaro que os seus ouvidos estarão sensíveis à voz do Senhor nessa hora do dia de hoje. Obrigada, meu Deus. Eu declaro que toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos cuida com muito amor. O seu nome cura, o seu nome liberta, o seu nome nos posiciona, nos dá autoridade. E nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Em seu nome, Jesus, nós agradecemos e pedimos a bênção para iniciar esse dia de hoje de estudo do Evangelho e de revelações para a nossa vida. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Grande é o Senhor em todas as coisas que faz na nossa vida. Amém? Obrigada, Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Dilma, Terezinha, a Mi, a Dani, a Meire. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, que o Senhor nos conduza hoje em espírito e em verdade, assim como é o nosso Pai, porque nós só conseguimos nos conectar com o Pai quando nós nos posicionamos em espírito com Ele. Porque Ele sendo espírito, o nosso espírito precisa se conectar com Ele. Amém? E quando nós entendemos essa chave, a nossa vida, ela fica mais leve, porque nós entendemos que há necessidade de um estágio de viver em espírito. Em nome de Jesus. Então hoje é o capítulo 13. Esse capítulo ele é conhecido como o capítulo do amor. Do amor. Olha que lindo. Paulo aqui, ele insere esse ensinamento nos contextos dos dons espirituais que nós lemos ontem, no capítulo 12. E ele também fala nesse capítulo no que nós vamos ler amanhã, que é o 14, tá? Mostrando que o amor, que sem o amor, qualquer dom perde o valor. É isso que ele afirma nesse capítulo. E ele mostra que o amor é o caminho mais excelente para que a gente possa viver uma vida cristã e usar os dons que Deus nos concede. É isso que ele nos ensina. E depois ele escreve também que o amor, sem termos práticos e comportamentais, não é a maneira correta de ser vivida. Entende? Nós temos que viver o amor com termos, em termos práticos e comportamentais, que é dentro da disciplina, dentro da honra, dentro da verdade, na prática. Amém? Ele deixa bem colocado aqui nesse capítulo que os dons são temporários, mas o amor permanece para sempre. O amor é aquilo que nós vamos levar. O amor é aquilo que ninguém nos tira. Porque lá na eternidade, a palavra de Deus diz que nós seremos como os anjos. Nós amaremos a todos, sem distinção, e lá ninguém é de ninguém. Lá não existe laços familiares como existe aqui na terra. É isso que a palavra de Deus traz. Então vamos ler então o versículo 1. Diz assim: Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Em outras traduções de Bíblia, diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Então aqui Paulo começa com hipérboles,
para mostrar que mesmo o dom mais admirado, que é o de falar em línguas, sem amor, é um dom vazio. É isso que ele traz para nós. Sem amor, a comunicação espiritual é um barulho vazio. Olha de que maneira que ele nos trouxe isso. Um dom vazio. O amor é a fonte de todas as coisas na nossa vida. O amor é a fonte que nos alimenta em paz, em alegria, em servidão ao reino. Entende? É o que nos conecta ao Pai. É o que nos faz olhar para o nosso irmão e ter compaixão, misericórdia, sentir, se colocar no lugar dele. O versículo 2 diz assim: poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Então aqui ele fala da profecia. Profecia, conhecimento e fé sem amor. Ele traz que mesmo com dons poderosos e fé impressionante, sem amor não há valor espiritual. E nós buscamos pelo valor espiritual. Nós precisamos estar conectados com o Pai. O amor é o que dá sentido e legitimidade a tudo, entende? O amor traz legitimidade a tudo que nós vivemos. Eu desejo que você seja cheia do amor de Cristo. Eu desejo que você seja cheia do amor de Jesus. Que em você transborde o amor do Senhor. Eu declaro isso em nome de Jesus sobre a sua vida. O versículo 3 diz assim: poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Aqui ele fala de sacrifício. Sacrifício sem amor. Em outras traduções de Bíblia está escrito assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então ele traz aqui que atos extremos de caridade ou martírio não têm valor se não forem motivados pelo amor verdadeiro. Se torna vazio. Qualquer ação sem amor é vazia, é sem valor. Versículo 4 diz assim, do 4 ao 7 o meu tá grifado, tá? Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Glórias a Jesus. Louvado seja o Senhor. Olha que lindo que ele fala aqui para nós. Aqui é o que nós precisamos, entende? O que muitas vezes eu sempre repito, que quando nós somos cheias de amor, do amor de Jesus Cristo, nós não temos espaço dentro de nós para essas coisas. E hoje a palavra de Deus veio trazer nos testificando. Trouxe como testificação de tudo aquilo que eu sempre falei, através do Senhor. Esses versículos não definem o amor como um sentimento, mas como ação, atitude e postura contínua de vida. É isso que esse versículo nos traz. Porque amar é uma decisão. Nós decidimos amar. É uma decisão amar. O amor, ele vem de forma genuína.
O amor, quando ele é despertado dentro de você, ninguém te rouba, ninguém tira ele de você. É isso que nós lemos agora. Nós não temos espaço para essas coisas todas, de ter ciúmes de outras pessoas que têm amizade com os outros. Isso não cabe mais em quem é cheio do amor de Jesus. O amor é bondoso e paciente. Você adquire maturidade para entender que algumas coisas não têm mais valor. Ficar emburrado porque hoje existe muito isso, né? Ficar emburrado porque a outra pessoa demora para responder. Isso é falta de maturidade espiritual, falta de amor de Jesus. Nós precisamos entender que nós precisamos ser dependentes do Senhor, somente dele, de mais ninguém. Só o Senhor nos preenche. A dependência emocional do ser humano em outro ser humano, ela vem de ação dos demônios. A dependência emocional é um espírito demoníaco e ela precisa ser arrancada de você e de tantas pessoas. Amém? Obrigada, Jesus. O orgulho, a vaidade, tudo isso são coisas que não vêm do trono de Deus, entende? Por isso que quando nós temos o amor de Jesus, Satanás perde as forças na nossa vida. Porque todas essas portas são fechadas para ele. Ele não consegue mais agir em você. Nem no orgulho, nem na vaidade, nem na grosseria, nem no egoísmo. Irritado, você já não fica mais. Pode passar um vento, fica irritado rapidinho, mas já passa, porque você entende que aquilo ali não te pertence mais. Não tem espaço para mágoa. Você fica alegre quando o outro consegue fazer algo que é certo. Entende? Isso é o amor de Jesus em você. Suporta tudo com fé, esperança, é paciente, não desiste. Eu desejo que você viva tudo isso, em nome de Jesus, tudo isso. Que você possa resistir todas essas ações malignas na sua vida. E que o único sentimento que seja maior que todos em você seja o amor de Cristo. Clame por Ele. Coloque nas suas orações: Jesus, me preencha. Preencha, Jesus, em mim todos os compartimentos que estão vazios. Quando a gente fala de paciência, o amor é paciente e bondoso, é porque ele suporta com calma a imperfeição dos outros. Você olha para a imperfeição do seu irmão e é paciente em entender que ele está em um processo de crescimento. Você já não entra julgando, criticando, não. Você tem paciência para entender que ele está num processo, entende? E a bondade é o quê? É responder com gentileza, com generosidade, diante das dificuldades do outro. Seja generoso. Seja gentil. Mostra a face de Cristo através da sua face, diante de todas as coisas. O que o amor não é, o que o amor não faz. O amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, não maltrata, o amor não procura seus interesses, não se ira facilmente,
não guarda rancor. O amor não tem inveja de ninguém. Você entende quem você é. Você começa a olhar mais para as suas qualidades do que para os seus defeitos. Você para de se comparar com os outros porque você, sabendo da sua identidade, você entende quem você é e o quão importante você é para Deus exatamente da maneira que você é. Não é egoísta. O amor não é egoísta. Ele compartilha de todas as coisas, ensina ao próximo. Não é vingativo, principalmente. Não carrega sentimento de vingança. O que o amor valoriza? O que o amor de Jesus valoriza? Em nós, o amor se posiciona. Não é passivo diante do mal. O amor não se alegra com a injustiça do outro, mas se alegra com a verdade. O amor celebra o bem, a justiça e a verdade. Entende? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim diz o versículo 7. Então isso nos traz que o amor é resiliente, ele aguenta, confia, persevera, não desiste facilmente. Quem é cheia do amor de Cristo não desiste facilmente. Por quê? Porque nós tomamos posse da palavra que diz: com Cristo somos mais que vencedores. Então nós não podemos desistir. Olha o que diz o versículo 8. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Aqui, Paulo fala para nós sobre a superioridade eterna do amor. Os dons são temporários. É isso que ele diz. Úteis apenas enquanto estivermos aqui, nesse mundo. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, os dons espirituais são úteis, mas depois não mais. O amor nunca acaba. É a única coisa que nunca acaba. O mesmo amor que nós temos aqui, nós levaremos para a eternidade. Por quê? Porque o amor é eterno. Ele reflete a natureza de Deus. E o amor refletindo a natureza de Deus, ele nunca desaparecerá. O amor nós levaremos para a eternidade. Olha como isso é poderoso. Glória a Deus por essa palavra. Olha o quanto isso nos fortalece, o quanto isso nos posiciona diante do Senhor. Para entendermos o que nós precisamos carregar. O amor nós precisamos carregar. Olha o que diz o versículo 11. O versículo 11 meu está grifado. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Paulo compara aqui o apego aos dons sem amor, à imaturidade. O amor é sinal de um cristão maduro. É maturidade espiritual aqui. Quando ele fala, quando eu era criança, eu agia como criança, falava como criança. Agora sou adulto. Parei de agir como criança. Em outras traduções diz assim: quando eu era menino, falava como menino. Quando eu me tornei homem,
Deixei para trás as coisas de menino. É sobre isso. Ele compara o apego aos dons sem amor para a imaturidade. Entendem o nosso posicionamento? Nós não somos mais criança. Nós estamos em um nível diferente. Nós somos adultos fisicamente, então nós não devemos agir como criança. E a nossa maturidade espiritual já é bem diferente de quando nós iniciamos. Cada dia ela cresce um pouco mais. Cada dia a nossa maturidade espiritual se eleva. Cada dia nós estamos mais próximos do Pai. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 12 diz assim: o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Aqui ele traz sobre conhecimento limitado e plenitude futura. Ele diz que quando nós estivermos na eternidade, nós nos conheceremos de verdade. Nós veremos quem realmente somos. Espírito. Na eternidade, junto com o Pai. Onde o amor é a fonte que prevalecerá sobre todos. Hoje nos conhecemos parcialmente. É isso que ele diz aqui. Mas um dia veremos claramente. Conheceremos Jesus claramente e o amor permanecerá na eternidade. Glórias a Jesus por isso, né? É o que nós temos buscado dia após dia. É o que nosso coração deseja viver, é o que nosso coração queima para viver. Esse amor, essa presença, essa dependência, esse fogo que nos queima, que nos traz fome e sede de mais conhecimento, de mais presença. Em nome de Jesus. O versículo 13 diz assim: portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Olha que lindo que ele fala. Essas três virtudes são essenciais na nossa vida. São três virtudes que nós devemos segurar e guardar com muita força, com muito amor, com muita busca. O amor é o mais importante de todos. A fé, nós buscamos ela todos os dias. Buscamos nos fortalecer na fé, vivemos na esperança de um dia de cada vez, viver um dia de cada vez. Esperança de cada dia mais recebermos mais do conhecimento do Senhor para a nossa vida. Mas o amor é o maior. Por quê? Porque o amor é o maior. Você sabe? Aqui tem a fé, a esperança e o amor. Paulo quer dizer aqui que a fé e a esperança, elas cessarão na eternidade. Porque na eternidade nós não precisaremos nem de fé nem de esperança. A fé e a esperança nós precisamos para viver aqui, nesse mundo. Mas o amor permanece para sempre. Porque o amor é a essência de Deus e do céu. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, meu Deus. Quanto amor está sendo derramado na nossa vida hoje. Eu desejo que você sinta o cuidado de Deus ao falar com cada um de nós nesse dia. Sem amor,
Nenhum dom, nenhum ministério, nenhum sacrifício tem valor diante de Deus. Nós precisamos ter amor em tudo que fazemos, na nossa doação, nos nossos sacrifícios, nos nossos jejuns, tem que ter amor. No nosso ministério, quando nós trabalhamos, tem que ter amor. Sem amor, não tem valor para o Pai. O amor é mais do que um sentimento, não se esqueça disso. É a atitude intencional de entrega, é a atitude intencional da sua bondade, da bondade diante das coisas. É a atitude intencional de humildade e de perseverança. Entende? O amor deve ser a motivação da sua vida, a essência de tudo que você fizer como cristão, como uma mulher e um homem cristão. Amém? Obrigada, Jesus. Por quê? Por que o amor deve ser a motivação e a essência de tudo na nossa vida? Porque o amor é o que mais se parece com o nosso Senhor Jesus Cristo e o que mais permanece na eternidade. Por isso, Jesus nos amou primeiro. E nos amando primeiro, Ele nos ensina a amar. Amá-lo, amar ao Pai, ao nosso próximo, a nós mesmos. Amar a nós mesmos. Precisamos nos amar, nos cuidar. Cuidar da nossa vida espiritual, do nosso corpo físico. Então, o que nós levamos desse capítulo hoje para a nossa vida? Um capítulo tão pequeno, mas de tamanha grandiosidade, em amor, em poder, em posicionamento para a nossa vida. Na nossa vida pessoal, nós precisamos avaliar por que você faz o que faz. É por amor? Por que você faz o que faz? É por amor que você faz? Lembre-se que sem o amor, suas ações podem até parecer boas, mas não terão valor para Deus. Não tem valor eterno. Então, em tudo que você faz, em tudo que você fizer, avalie o que você está fazendo. E sempre pergunta, é por amor que eu estou fazendo isso? Se não for, não faça. E comece a colocar amor em tudo que você faz. Em nome de Jesus. Nos seus relacionamentos, o que você pode aplicar sobre os seus relacionamentos, esse capítulo de hoje? Ame de forma prática, paciência e perseverante. Ame. O amor não é emoção, é compromisso diário. E existe uma grande diferença. O amor é um compromisso diário que você tem com todos e com Deus. Porque tudo que nós fazemos a outros, nós estamos fazendo para o Senhor. No nosso ministério, no nosso serviço a Deus, no reino, não sirva para aparecer. É isso que nos traz. Nem para impressionar, muito menos para competir. Nós não estamos aqui para isso, para competir nada. Sirva por amor a Deus e às pessoas. Amém? E sobre os dons espirituais que Paulo fala? Sobre os dons espirituais que ele nos traz. O uso dos dons espirituais, ele deve ser sempre guiado pelo amor, e não por ego, nem por status, muito menos por comparação. Ele também nos coloca dentro dos conflitos e do perdão. Nós podemos
guardar o que nós ouvimos aqui hoje entre os conflitos e sobre o perdão na nossa vida. O amor não guarda rancor. Então, se nós não guardamos o rancor, nós conseguimos perdoar as pessoas. Nós devemos liberar o perdão sobre a vida das pessoas, mas também nos perdoar de algo errado que você possa ter feito. Então, se perdoe. Se Deus te perdoou, por que você não se perdoa? Por que você judia? Por que você deixa Satanás judiar de você? Não permita isso. Entenda que o amor não guarda rancor, não se ira facilmente e não busca os seus próprios interesses. Viva isso na sua vida, em nome de Jesus. E sobre a espiritualidade, sobre a maturidade espiritual, o que nós aplicamos esse capítulo na nossa vida espiritual? O amor é o maior sinal de maturidade espiritual na tua vida, mais do que qualquer dom visível, mais do que qualquer dom, entende? Então, que nesse dia de hoje o amor de Jesus transborde em nós, de tal forma que por onde pisarmos nesse dia de hoje, as pessoas à nossa volta sintam a essência do amor de Cristo através da tua vida. Que onde você for hoje, você deixe marcas do amor de Jesus nos ambientes e também na vida das pessoas. Pratique isso, viva isso, viva esse amor. Olhe para as pessoas e entenda que você não deve julgá-la, você deve amá-la, porque julgar é a Deus. Deus julga, nós não. Nós devemos amar essas pessoas, entender que elas estão em um processo de maturidade espiritual, assim como um dia nós tivemos. Um dia, por falta de conhecimento, eu fui ignorante, porque eu não tinha o conhecimento da palavra. Então, hoje, o amor de Jesus me constrange. E quando eu vejo uma pessoa na posição que um dia eu vivi, eu não posso julgá-la. Eu tenho que ajudar ela a conhecer a verdade do Evangelho. Eu tenho que ajudar essa pessoa a saber da verdade do que Deus fala, do que Jesus passou por nós, com amor. Só o amor acessa essas portas endurecidas. Só o amor consegue acessar esses compartimentos endurecidos. Porque se você tenta acessar um compartimento que já está endurecido pela ignorância ou pela arrogância, se você age com arrogância, dois arrogantes, eles se conflitam. Entende? Por quê? Porque na ignorância, um quer falar mais alto que o outro. Aí sempre um quer dar a última resposta, então fica aquela contenda sem fim, e isso traz desordem, traz desunião, traz o contrário do amor. Então, antes de você dar a sua opinião, se revista do amor de Cristo. Nós precisamos tomar cuidado com Deus. Nós precisamos tomar... Só um minutinho. Você achou o remédio? O certo? Ok. O tempo tá seco, né? Como o tempo tá seco aqui, vamos orar para o Senhor derramar as águas, né, do céu. Aqui na minha cidade tem muitas pessoas doentes, de gripe, de garganta. Mas o Senhor sempre traz a cura. Glória a Deus por isso. Entendam que o que nós precisamos olhar para dentro de nós é que nós precisamos ser mais cheias de amor do que de qualquer outro sentimento. E que tudo aquilo que é contrário ao amor não vem de Deus. Então, não seja hospedeiro de Satanás e seus demônios.
Não permita que o seu corpo hospede esses tipos de demônio, esses tipos de sentimentos, que é como um verme que te come por dentro. Quando você é cheia do amor, o Espírito Santo de Deus, ele te constrange o tempo todo. Quando você está no trânsito e alguém te fecha, não te dá entrada. Quando alguém faz alguma coisa que te irrita, porque nós somos carne, mas nós lutamos contra a carne todos os dias, certo? Passado esse fato, se você continua com esse sentimento, mais de 2 minutos, ora, repreende. E se você soltou alguma palavra que não condiz com a vida que você busca, peça perdão a Deus na hora. Tira essa legalidade da mão do diabo. Porque você pode se irritar, né? Falar, que saco! Nossa, não podia dar lugar também, né? E, enfim, fala alguma coisa que não é para falar. Se arrependa. Meu Deus, me perdoa pelo que eu falei. Abençoe a vida daquele irmão. Que ele entenda que as coisas não são dessa forma. Que ele viva um dia o amor que eu busco na tua presença. Eu me liberto. Eu libero esse sentimento. Eu não quero carregar. Por quê? Porque se você fica com esse sentimento, mastigando ele cresce. E quanto maior ele tiver, mais brecha vai abrindo para os demônios agir. Entende isso em tudo. Quando você entrar numa loja de roupa e for mal atendido. Quantas vezes isso acontece? Abençoa. Abençoa. Não leve embora. Não pegue demônios que não são seus. Entende? Não carrega demônios que não te pertencem. Nenhum demônio te pertence. Manda embora. Se livra, se liberta, se encha do amor. Quanto mais cheia de amor você tiver, menos acesso eles têm em você. Você precisa entender isso. O seu espírito precisa entender isso. A sua alma precisa se calar. A sua alma precisa entender. E como que você faz isso? Jejum e oração. Uma vida de jejum é um posicionamento na presença do Pai. Amém? Então guarda para você assim, ó. Se não tiver amor, nada eu serei. Está no versículo 2. Se eu não tiver amor, nada eu seria. Então nada eu serei sem o amor. Guarda isso para você. O amor é paciente, então nós temos que gerar o fruto da paciência, o fruto da bondade. Ele é bondoso com todos, principalmente com você. Seja bondoso com você. Ame você primeiro. Amando você, você consegue amar os outros. Se você só maltrata os outros, é porque você não se ama. E você precisa se amar. Porque Deus te ama. Então, se o Pai te ama do jeitinho que você é, por que você não se ama? O amor nunca perece. O que nós geramos aqui é o que nós vamos levar no dia da nossa morte. E ele diz o que no versículo 13? Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. É isso que ele diz. Aqui nessa terra nós precisamos de fé e esperança. O amor faz parte de todos esses, mas é o único que vai para a eternidade. Amém? Obrigada, meu Deus, pela sua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito todos os dias. Nos trazido
a revelação, o conhecimento, a palavra, a verdade, nos conectado com o Senhor de uma forma tão simples, sem pressa, com amor. É um momento que você tira para ouvir o Senhor, assim como eu, para ouvir Ele falar, o que Ele tem a nos trazer, ao que Ele tem a nos dizer para que seja aplicado no nosso dia de hoje. Você sente o amor? Você consegue sentir o amor? Ou você está em processo? Escreve para mim. Eu preciso orar por vocês. Mas para que eu ore de uma maneira específica, eu preciso entender como é o processo de vocês. Você já consegue viver e sentir esse amor? Ou você ainda tem dificuldade de sentir o amor de Jesus na sua vida? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Um dia eu não sabia desse amor. E um dia eu fui rebelde. Um dia eu fui ignorante. Um dia eu fui orgulhosa. E para honra e glória do nome do Senhor, tudo isso caiu por terra. Porque um dia eu conheci a verdade da palavra. E eu entendi que todos aqueles sentimentos só me levariam à destruição da minha vida. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo ao Senhor e agradecerei a Ele todos os dias da minha vida, pelo amor que Ele tem derramado sobre a vida de vocês e porque vocês um dia disseram sim a Ele e abriram os compartimentos da sua alma e do seu espírito para receber esse amor. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Declarem na vida de vocês: eu recebo o amor. Eu recebo o amor de Jesus na minha vida. Eu recebo. Eu aceito o teu amor, Jesus. É o único sentimento que eu desejo que seja maior na minha vida. Declare isso sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Eu estou aqui falando com vocês sobre o amor. E o Espírito Santo me trouxe uma pessoa muito especial que me ensina muito, porque conhece muito da palavra. Conhece muito. Obrigada, Jesus. Abençoe a vida dessa pessoa. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Quando nós entrarmos em Gálatas, eu vou fazer um convite para que ele venha aqui de manhã falar junto comigo, porque Gálatas é um livro que vai abrir a sua mente assim, ó. E você vai falar: meu Deus, eu achei que eu já tinha aprendido bastante. Eu já vou chamá-lo, porque ele tem uma agenda muito cheia. Já vou convidá-lo para que ele venha aqui. E Gálatas é curtinho, são 6 capítulos, né? Vou convidá-lo. Tomara que ele aceite. Vamos orar? Feche os seus olhos. Obrigada, Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor
Eu digo nós porque os nossos corações estão unidos. Nós estamos em concordância com toda a palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. O nosso coração está conectado com o Senhor. Então nós te agradecemos, Pai, pela revelação da palavra do dia de hoje. Nós te damos graças por podermos compreender tudo que o Senhor nos fala. Te agradecemos porque mais um pouquinho do dia de hoje, o Senhor nos fala sobre o amor, o quanto nós devemos praticar o amor na nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, guia-nos pelo caminho do amor, guia-nos pelo caminho da verdade, guia-nos pelo caminho da fé. Nos ensina que a nossa fé seja aumentada, que a esperança nesse mundo seja somente que o Senhor nos guarda, nos posiciona, caminha junto com a gente. Pai, meu Pai, declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Declaramos que sem o Senhor não podemos nada. Nesse dia, Senhor, nós colocamos sobre as nossas mãos aqui como se fosse um pacotinho. Nós seguramos em nossas mãos e nesse pacotinho nós colocamos todos os nossos medos, as nossas inseguranças desse dia, as dificuldades que nós temos que enfrentar nesse dia de hoje, os desafios, as decisões, tudo que nós precisamos viver, meu Pai. Nós colocamos nesse pacotinho a nossa dificuldade financeira, todas as dificuldades financeiras, Pai, nós colocamos aqui nesse pacotinho. As nossas dores, e nós colocamos diante do Teu trono, nos pés do Senhor. Nós deixamos esse pacotinho ali e nos rendemos, nos curvamos em reverência diante do Senhor e declaramos em alto e bom som: Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor tudo que nós colocamos nesse pacotinho e declaramos que nós não temos poder de resolver nada disso sozinhos. Diante de tudo que nós entregamos ao Senhor agora, nós precisamos do Teu Espírito Santo para nos ajudar, nos dar criatividade, nos dar discernimento, nos trazer a paz como confirmação diante das nossas decisões. Nós precisamos do Senhor a prover na nossa vida. Pai, o Senhor é o governador da nossa vida e nós declaramos isso. Só o Senhor é o governador da nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Por isso nós consagramos a Ti, Pai, a nossa vida, a nossa casa. Consagramos ao Senhor a nossa família. Consagramos ao Senhor os nossos negócios. Todo o nosso prover financeiro nós consagramos ao Senhor, meu Deus. A nossa vida ministerial. Pedimos que o Seu Espírito Santo segure na nossa mão e caminhe junto conosco por onde formos, por onde estivermos, por onde houver necessidade que a gente esteja. Não nos deixa sozinho, Pai. Que os Seus anjos estejam ao nosso redor, nos protegendo, nos fortalecendo em fé. E nessa hora, Pai, estamos diante do Senhor
em sinal de reverência. Eu peço que o Senhor coloque sobre a nossa vida uma nova armadura das cortes celestiais, um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, Pai, blindando o nosso coração e os nossos sentimentos, um cinturão da verdade bem ajustado, para que nós possamos viver guiados pela verdade do Teu Evangelho. Calce em nós as botas do Evangelho da paz. Em uma das mãos, Senhor, dai-nos o escudo da fé e na outra a espada do Espírito. Eu declaro que essa armadura está lavada no sangue de Cristo. Essa armadura nos blinda para o dia de hoje, porque essa armadura, ela está cheia do poder do sangue de Cristo. Toda flecha que vier em nossa direção vai bater em retirada. Nós declaramos isso porque nós cremos nessa palavra e nós tomamos posse dessa palavra. Pai, nós precisamos do Senhor. Nós não somos nada sozinhos. Nós precisamos do amor que vem do Teu coração. Sem o Teu amor nada somos. Nós declaramos isso em espírito e em verdade. Eu consagro ao Senhor esse ministério e declaro que nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja exaltado todos os dias. E toda honra e toda glória sempre é do Senhor. Que nos nossos dias difíceis o Senhor se apresente para nós. Nós te pedimos por isso, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu desejo que você tenha um dia abençoado, um dia transbordante do amor de Jesus. Receba esse amor. Eu posso te garantir que o Espírito Santo está trabalhando todos os dias na sua vida. O que você precisa é sentir, abrir os compartimentos da sua alma, do seu espírito e deixar ele tocar, agir em você. Não tenha pressa. Se dedique ao amor do Espírito Santo sobre a sua vida. Se dedique a viver isso. Assim como você tem o seu tempo para tudo. Olha, você tem o seu tempo para comer, você tem o seu tempo que você tira para tomar o seu banho, você tem o tempo que você tira para limpar sua casa, para organizar sua vida. Tira o seu tempo para estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Faça de um lugar da sua casa o altar do Senhor. Amém? O que a sua mãe tem, irmã? Para que a gente possa orar da maneira assertiva sobre a enfermidade dela. O que ela tem? Escreve para mim. Decida um tempo com o Senhor. Todos os dias, por 30 minutos. Eu estarei na presença do Pai. E nada me tira disso. O que é 30 minutos? Num dia inteirinho. Entende? Se posicione, mulher. Se posicione, homem de Deus. Nós precisamos nos posicionar. Amém? Tá, então ela tem problema nos rins, é isso? Ela tem problema nos rins. Nós vamos orar por ela, tá bom? Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma breve oração agora, mas depois eu vou orar aqui, no altar do Senhor,
Amém? Vamos orar pela mãe da irmã? Estamos unidas em Cristo? Como chama sua mãe? Coloca o nome dela aqui, por favor. Rapidinho, para a gente orar e terminar. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. E canta Rabaxê. Helena Pascoal. Vamos interceder por essa irmã, pela fé que nós temos. De canta Rabaiaxê. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu me apresento agora diante do Senhor, nas cortes celestiais, Pai. Eu entro na sua presença agora e eu venho interceder, meu Pai, junto com todas as suas filhas e filhos que estão aqui agora, Pai, nesse momento, nessa live. De canta Rabaiaxê, eu apresento diante do Senhor, Pai, no teu tribunal, a vida da sua filha Helena Pascoal, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco ela, Pai, diante dos seus braços, de canta Rabaiaxê, e peço que o Senhor envie agora os seus anjos sobre a vida dela. Anjos de cura, agora, em nome de Jesus, se posicionem. 3 anjos, um à direita, o outro à esquerda, e um diante dela, na frente dela, em nome de Jesus. Recanta Rabaiaxê manda Rabás. Anjos de cura do Senhor, levantem as espadas. Decanta Rabás, em nome de Jesus. Encostem as pontas de Caxeremanda Rabás e desce fogo, fogo, fogo em nome do Senhor Jesus. O fogo desce sobre o topo da cabeça da nossa irmã Helena agora, em nome de Jesus. De abaixo, Remanda Ranás. O fogo consumidor, o fogo que purifica, o fogo que transforma. De abaixo, canta Ramás. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o fogo do teu trono, através dos seus anjos de cura, preenche todos os compartimentos agora do corpo da sua filha Helena. E esse fogo desce, desce, Senhor, de canta Rabás, e chega até os rins. Shemanda Raies. E os rins começam a queimar agora. Agora, em nome de Jesus, fogo. Eu declaro fogo 7 vezes mais forte sobre os rins da Helena, sua filha, Pai. Em nome de Jesus. Fogo, fogo, fogo que cura, fogo que purifica, fogo que santifica agora nos rins. Todas nós, Senhor, intercedemos agora em espírito e em verdade e declaramos cura, cura. Pai, é o Senhor quem cura. Rananda Rabás, é o nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos cura sobre os rins da nossa irmã Helena Pascoal. Agora, em nome de Jesus, Pai. Senhor, inclina os seus ouvidos sobre a vida da sua filha. De abaixo, canta Rabás. Levantamos um clamor aqui agora, Senhor. Coloca as suas mãos lá, Pai, junto com os seus anjos. Debaixo e canta Rabás. Eu sinto o amor do Senhor a tocar nesses rins agora. Lererê, canta Rabás. Que as suas mãos, Senhor, toque. Ela está nos seus braços, Senhor. Envolva ela em puro amor. Como se segura um bebê, ela é sua filha, Pai. Opera o teu poder sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Decanta Rabaiaxê. Pela nossa fé, nós declaramos cura sobre a vida dela. Nós cremos que é o poder do nome de Jesus quem cura. E assim nós declaramos sobre a vida dela cura, 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 Senhor, em nome de Jesus. Que esse processo dessa dor, dessa dependência, que a dependência da vida dela, Pai, não seja mais a hemodiálise, sim a dependência do Senhor.
a dependência sobre o amor do Senhor. Que a cura venha e aconteça de uma forma completa e total, para que ela seja dependente do Senhor e não de máquinas, Pai. É isso que nós cremos, é isso que nós te pedimos e declaramos sobre a vida dela. No nome santo e poderoso de Jesus, te canta Rabaiaxê. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Eu sei que os anjos do Senhor continuam aí. Eu posso ver os seus anjos em volta dela. Canta Rabaiaxê. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez. Nós te pedimos isso com todo o amor do nosso coração. A filha dela clama pela vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos junto com ela. Cuida dela, Senhor. Ela é tua filha, nossa irmã. Nós a amamos como irmã. E o amor do Senhor é infinitamente maior do que o nosso por ela. Por isso nós recorremos ao Senhor, porque somente o Senhor pode curar. Somente o Senhor. O que nós podemos fazer é crer nessa cura. E nós cremos na cura, porque Jesus cura. O nome de Jesus cura. Obrigada, Jesus. Há enfermidades que não é para a morte. Há enfermidades que é para ser testemunho do poder do Senhor. E nós tomamos posse dessa palavra. E declaramos que toda honra e toda glória é do Senhor. E sempre será. Todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Glórias a Jesus. Deus abençoe a vida de vocês e o dia de vocês nesse dia. Se mantenham em oração durante todo esse dia. Amém? Que o Senhor possa te instruir em tudo aquilo que você precisa. Tá bom? A sua mãe recebeu, minha irmã, as mãos do Senhor a tocá-la. Em nome de Jesus. Até amanhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com a presença, porque a presença está sobre a sua vida. Tchau. Até amanhã.